O banco de dados MySQL é muito popular e usado em milhares de sites, sistemas e aplicativos. É de código aberto e multiplataforma. Pode armazenar diferentes tipos de dados, entre outros benefícios e vantagens. MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, o que significa que permite armazenar diferentes tipos de dados em um só lugar e, então, usar essas informações para tomar decisões. Um servidor web armazena todos os dados do seu site em bancos de dados MySQL e usa scripts PHP para gerar dinamicamente o conteúdo do site. Um script PHP é um tipo de programa de computador que interpreta e executa instruções escritas na linguagem de programação PHP. O utilitário de linha de comando MySQL pode ser usado para executar consultas SQL no MySQL. Visão geral do MySQL e como funciona. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados de plataforma cruzada e de código aberto que permite fácil integração com outros softwares. O banco de dados pode ser utilizado para armazenar dados em formato estruturado e também pode ser consultado via SQL, facilitando a análise dos dados e a realização de alterações, como mencionado anteriormente. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional originalmente desenvolvido como uma alternativa de código aberto ao Microsoft Access, mas desde então foi adotado por muitas outras empresas e agências para oferecer uma solução mais flexível do que o Microsoft Access. Os pontos fortes do MySQL estão em sua facilidade de escalabilidade, mantendo alto desempenho e alta disponibilidade, pois usa a tecnologia de armazenamento RAID. Isso permite que o MySQL esteja funcionando 99,9% do tempo, mesmo quando o sistema trava. O MySQL é de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode ler seu código-fonte e ter certeza de sua segurança. Isso ajuda a aumentar a confiança na confiabilidade do software e de todos os dados armazenados nos servidores MySQL. O software está disponível gratuitamente, o que significa que não há taxas de licença para qualquer pessoa que o utilize em um ambiente comercial. Quais são as vantagens de usar o MySQL? MySQL é um banco de dados de código aberto, que usa arquivos de texto em vez de arquivos binários para armazenar dados. O MySQL possui um grande conjunto de recursos para criar bancos de dados e tabelas. Também é fácil de manter. Ter uma linguagem de script flexível que permite escrever scripts que podem ser usados por vários usuários torna esse banco de dados muito popular e pode ser usado para muitas finalidades. Ele pode ser usado como um banco de dados relacional ou não relacional. Os bancos de dados relacionais são comumente usados para muitos tipos de aplicativos, como contabilidade e gerenciamento de inventário, enquanto os bancos de dados não relacionais geralmente são projetados para armazenar dados em arquivos binários ou de texto que podem não precisar ser indexados. O que é um banco de dados no MySQL? Um banco de dados é uma coleção de dados. No MySQL, o banco de dados consiste em tabelas e campos. As tabelas podem conter linhas e colunas que são os blocos básicos de construção dos dados em uma tabela. Por exemplo, é possível criar uma tabela que contenha os seguintes campos: nome, sobrenome, idade, cidade e endereço. Esses campos de dados servem para armazenar os dados das pessoas que possuem esses dados. O que é uma tabela no MySQL? As tabelas podem armazenar várias linhas de dados, e cada linha tem um identificador exclusivo chamado chave primária. O tipo de dados da tabela é usado para definir a estrutura e o conteúdo da tabela. Por exemplo, uma tabela que armazena funcionários teria um ID de funcionário como chave primária. As tabelas no MySQL também são usados para consultas, que retornam conjuntos de linhas. As consultas podem ser simples, por exemplo, selecionando nomes e sobrenomes de funcionários, ou consultas mais complexas que recuperam grupos de linhas com o mesmo campo. O que é um campo no MySQL? Os campos são usados para armazenar valores de diferentes tipos que podem ser usados para várias finalidades. Por exemplo, você pode usar campos para armazenar termos de pesquisa que uma pessoa busca.
O que é uma chave primária? Uma chave primária é um identificador exclusivo que identifica cada linha em uma tabela. No MySQL, a coluna-chave primária deve ser um número inteiro ou uma string de dígitos e identificar exclusivamente cada linha na tabela. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe o seu like, comentário e inscreva-se no canal.